né? Hoje nós vamos falar de um assunto que é o estereótipo em que o agressor busca na vítima e o estereótipo em que o agressor busca na vítima em casos de estupro. Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no estereótipo da vítima. Então, quem o agressor busca numa vítima, no geral, para assalto, para sequestro, né? O que ele busca numa vítima perfeita? Primeiro, ele pensa em que a vítima escolhida tem que ser mais frágil do que ele, obviamente. Imagina que o cara vai pegar alguém que é mais forte do que ele. Não vai. Existem tantas vítimas disponíveis, óbvio que ele pode escolher. E ele já faz toda essa programação, esse cenário na cabeça dele antes de fato, escolher e fazer algo contra a outra pessoa. Mas vamos lá. O que é uma vítima frágil? Será que a fragilidade ela está diretamente ligada o corpo da pessoa, o quanto ela é forte, o quanto ela é alta? Não está somente ligada a isso. Óbvio que isso é um fator bastante importante, mas ele não é determinante. O que é determinante é a sua postura. Como você anda na rua? Então veja bem, imagina uma pessoa que anda na rua distraída, cabisbaixa, demonstrando medo, e uma pessoa que anda na rua esperta, com os olhos sempre à frente, na visão horizontal, sem se descuidar com as coisas que acontecem ao seu redor, olhando nos olhos da pessoa toda vez que ela passa por ela. Qual dos dois estereótipos são mais passíveis de ser escolhido como vítima? Eu não estou falando de pessoas diferentes, eu estou falando sobre comportamentos e estereótipos diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina eu andando na rua. Agora imagina eu andando na rua desta forma. Não é diferente? Pois bem. Então o estereótipo de fragilidade não está diretamente ligado ao teu corpo físico, ao quanto você é forte, se você é alta, se você é magra, se você é baixinha. Não, e sim a postura. Então mude a sua postura, esteja atenta. Eu falo para os meus alunos que a rua ela é passagem, não é para você ficar na rua vacilando, conversando dentro do carro, falando no celular, pedindo Uber. A rua é passagem, esteja esperta. Olhe nos olhos de todo mundo, não precisa encarar as pessoas, mas olhe nos olhos. Eu vou dizer por que é importante olhar nos olhos das pessoas mais para frente. Então, o primeiro estereótipo lá que o agressor escolhe são pessoas frágeis. E a gente já viu que não adianta ser forte ou fraca, que isso não vai determinar, e sim a sua postura. Ok. O segundo ponto importante é o lugar, o local onde você se encontra. O lugar onde você se encontra também é determinante. Porque imagina, como alguém vai te sequestrar na luz do dia, num local cheio de movimento, né? Então ele vai escolher o quê? Ele vai escolher principalmente lugares em que não tem muita circulação de pessoas, lugares que não são muito iluminados, né? E esses fatores eles são determinantes para que a pessoa escolha você em detrimento do local.
Então, o local é extremamente, você tem que estar esperta. Os lugares onde você circula, o lugar onde você faz a sua rota, é um lugar mais escuro, é um lugar com menos movimento, isso também é determinante. Tá? Lógico que hoje em dia a gente é assaltado em qualquer lugar, né? Seja com movimento, sem movimento, enfim, mas estou falando de crimes mais hediondos, crimes de sequestro, de estupro, né? Então são coisas mais perigosas, e aí os lugares mais vazios, lugares mais escuros, lugares em que não tem muita circulação de gente, de pessoas, é mais propício para isso. E o terceiro está relacionado à riqueza. Como assim riqueza? Isso mesmo. A pessoa, o agressor, o meliante, quando ele escolhe você por riqueza, obviamente que ele não sabe o seu saldo bancário. Para ele, o que está diante dos olhos dele é o que importa. Então, se você anda com um relógio dourado, mesmo que não seja de ouro, para ele ele não vai fazer essa análise, será que é de ouro, será que não é? Ele simplesmente vai e vai tentar te roubar. Com uma correntinha, não, mas minha correntinha não é de ouro, é só folhada, não importa, ele não sabe disso. Ele vai pagar para ver, ele vai roubar a sua correntinha. Roupa de marca, não sei o que, tal, mesma coisa. A bolsa da não sei quem, das marcas famosas, tal, o cara não sabe se é verdadeira ou se é falsa. Ele está vendo, ele vai pagar para ver. Veja bem, eu não estou dizendo que você não deve andar dessa forma. Eu só acho que você tem que estar disposta a pagar esse preço. Você está aumentando a probabilidade de acontecer alguma coisa com você e ponto. Saiba disso. Muito bem. Então nós falamos de 3 coisas que aumentam o risco de você ser escolhido como vítima. O primeiro, então, é a fragilidade de como você anda na rua, a sua postura, a sua falta de atenção. O segundo são os lugares em que você frequenta, lugares vazios, lugares sem iluminação, sem circulação de pessoas. E o terceiro está diretamente relacionado à riqueza. O que você mostra para ele? Então, eu tenho amigos que são ricos, mas que você olha e fala, pô, esse cara, acho que eu vou ajudar ele com uma grana. Por quê? Porque o cara tá com uma roupa sempre normal, tal, esse cara não vai demonstrar nada. E tem pessoas que não tem nada, mas faz questão de usar um relógio de dourado, faz questão de usar uma correntona de ouro, enfim, um oclão, não sei o que e tal. Esses estão mais propícios a serem escolhidos como vítima, assim como carros, né? Tem caras que são ricos e andam com carro popular, tem caras que não são e andam com carrão. Você só está aumentando a probabilidade de ser assaltado, de ser visto, de ser escolhido. Muito bem, agora eu quero falar com você sobre situações e estereótipos relacionados a estupradores. Eu tive acesso a uma entrevista de estupradores presos, de como eles escolhiam as vítimas. Olha que interessante. Como eles escolhiam as vítimas. E aí, algumas dicas muito importantes. Primeiro, eles escolhiam a vítima através do penteado. É isso mesmo. Então, mulheres com cabelos compridos, com rabo de cavalo, com tranças, eram a primeira ou um dos estereótipos que o o estuprador utilizava para escolher a vítima. Por quê? É fácil de dominar pelo cabelo. O cabelo, quando você puxa, é dor, muita dor, então você é facilmente dominada. Este é o primeiro. Mulheres de cabelo curto, por exemplo,
não eram escolhidas, ou eram menos escolhidas, né? O outro estereótipo é em relação à roupa, e eu não estou falando de decotes nem nada disso. Eles pensavam na roupa da seguinte forma: mulheres com roupas fáceis de serem retiradas do corpo. Então, independente de como é a roupa, sendo fácil de ser arrancado, era mais fácil para consumir o ato. E um outro estereótipo, ou outro fator que era muito importante é o lugares aonde ele poderia pegar esta mulher e levar essa mulher para um lugar onde ninguém tivesse acesso, né? Então, por exemplo, um terreno baldio, algo do tipo. O outro fator determinante é a questão do horário. Então, os estupradores usavam o horário das 5 da manhã até as 8h30 e a partir das 11h30 da noite. Então, nestes horários você deve redobrar a sua atenção. Por quê? São horários que tem menos pessoas na rua. Ponto. Pois bem, outras questões que eu acho que é extremamente importante se você pratica alguma defesa pessoal ou não. Por quê? Os estupradores também diziam que se a vítima oferecia qualquer resistência, eles desistiam. Por que ele vai entrar em confronto corporal se tem outra pessoa, outra mulher dando sopa por aí? Sopa no sentido de desatenta em lugares propícios, né? Eles não entravam em combate corpo a corpo a qualquer custo. Não vale a pena. Ele quer vítimas fáceis. Então, se você treina alguma defesa pessoal, você está na frente. Mas se você não treina, você tem que tentar reagir. Ficar imóvel por causa do medo é a pior coisa que você pode fazer. Eu sei que muitas vezes é psicológico, mas trabalhe o seu psicológico. Se você for pega, você tem que lutar. E como eu luto? Use tudo que você pode a seu favor. Eu sempre digo nos meus vídeos relacionados aos pontos principais: genital, traqueia e olhos. Ataca ele de qualquer forma. Grita. Ele também não vai ficar te segurando, tentando te estuprar com você gritando. Lute, grite, faça algo pela sua vida, porque ninguém vai fazer por você. Então, use o teu corpo como uma arma. O seu corpo, ele é uma arma. Você pode chutar, você pode socar, você pode enfiar os dedos nos olhos do agressor, você pode utilizar a sua unha, você pode utilizar a sua mandíbula. Você sabia que você consegue arrancar pedaço de uma pessoa se você morder ela com força? Pois é. Então, olha quanta coisa você pode fazer. Olha quanto você pode utilizar o terreno a seu favor, uma pedra. Para isso você tem que estar preparado o quê? Mentalmente. Então, prepare-se mentalmente para uma situação como essa. Pense numa situação como essa toda vez que você estiver prestes a entrar num cenário de risco. Ou pense até mesmo antes. Sun Tzu dizia: prepare-se para a guerra. Na paz, prepare-se para a guerra. E na guerra, prepare-se para a paz. Ou seja, é no conforto que você se prepara para o combate. Então, seja forte mentalmente, faça de tudo para a sua sobrevivência. Porque nesse tempo em que eu estou falando aqui com você, uma mulher foi estuprada no Brasil. E 96% das mulheres que foram estupradas preferiram morrer do que continuar vivendo com aquela lembrança do que aconteceu. Então, reaja. Neste momento é o momento em que você tem que lutar pela sua vida.